Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou autora desse trabalho. A minha orientadora é Adriana Leitão Martins e a minha co-orientadora é Nayana Rodrigues. E meu trabalho é o passado composto e verbo de estar na realização do Perfect Universal no português do Brasil. Antes de mais nada, é importante falar o que é o aspecto, e aspecto, de acordo com o Conway, ele diz respeito a diferentes modos de visualização temporal de uma situação e pode ser dividido em dois, o aspecto gramatical e o aspecto semântico. O aspecto gramatical ele é comumente veiculado através da morfologia verbal. E nesse trabalho nós vamos nos restringir a um tipo de aspecto gramatical, que é o aspecto perfect. Em relação ao aspecto semântico, ele pode ser visto através da raiz verbal, argumentos e adjuntos, e nós vamos focar nesse trabalho nos tipos de verbo, mais especificamente em um, que são os verbos de estado, e esse trabalho se volta justamente para a interação entre o aspecto perfect e os verbos de estado. O aspecto perfect, de acordo com Macaulay, ele associa uma situação que ocorreu no momento anterior a um momento posterior no tempo. E por isso, Pantieva, em 2003, afirma que o perfect ele estabelece um intervalo de tempo entre esses dois momentos, conhecido como perfect time span. Então, o momento anterior no tempo seria a fronteira esquerda, o FE, que se estende até a fronteira direita, que é o momento posterior, formando, portanto, o intervalo PTS. Ainda de acordo com Macaulay, o perfect se divide entre existencial e universal, e esse último, que é foco do nosso trabalho, quando ele está associado ao tempo presente, refere-se a uma situação que começa no passado, ou seja, num ponto na fronteira esquerda, e persiste até o presente, num ponto na fronteira direita, formando então um intervalo de tempo, que, segundo Nespoli, não necessariamente inclui o momento da fala. Além disso, Jesus et al. Afirmam que há três diferentes modos, três diferentes maneiras de veicular esse tipo de perfect no português do Brasil, quando associado ao tempo presente, por meio, por exemplo, de presente simples, passado composto ou perifras progressivas, como podemos ver no exemplo abaixo: Amanda estuda, ou tem estudado, ou está estudando na UFRJ desde 2016. E eu destaco aqui o nosso foco do trabalho, que é o passado composto. Em relação ao aspecto semântico, de acordo com Smith, os tipos de verbo são definidos através da análise da presença ou ausência de certos traços aspectuais semânticos nos predicados verbais, sendo eles estatividade, duratividade e etericidade, que são capazes de definir o tipo de verbo. E nesse caso, nós adaptamos o quadro de Smith para mostrar apenas os verbos listados que são o foco do nosso trabalho. E queremos destacar aqui o traço de estatividade, que é marcado positivamente para esse tipo de verbo, ou seja, que esse tipo de verbos são menos dinâmicos, diferentemente de um verbo de atividade, por exemplo, como Bruno jogou bola, há um gasto de energia diferente de Bruno amou seu filho, que o verbo é mais estativo, portanto menos dinâmico. Além disso, os verbos de estado possuem diferentes subclassificações, e nesse trabalho nós vamos adotar a subclassificação de Garcia 2004, em que esse autor divide os verbos de estado em 11 subtipos, sendo afetivo, comunicativo, comparativo, condicional, delimitativo, designativo, equativo, existencial, locativo, partitivo e possessivo. E acerca dos verbos de estado e o PC, mais especificamente, que é foco desse trabalho propriamente dito, nós temos trabalhos como de Novaes e Nespoli, que afirmam que o PC não se combina com alguns verbos, como morar, que, de acordo com a classificação de Garcia, fazem parte do subtipo locativo. Então, por exemplo, a sentença "eu tenho morado no Rio de Janeiro" não seria uma sentença autorizada no PV, de acordo com esses autores, e Jesus et al. Afirmam que, nesses casos, seriam preferido usar o presente simples ou as perifras progressivas, como na sentença "eu moro, estou morando no Rio de Janeiro". Além disso, o trabalho de Martins, Rodrigues e Abreu, com o intuito de investigar as restrições sintático-semânticas das diferentes morfologias veiculadoras de PU associado ao tempo presente, aplicaram um teste offline de preenchimento de lacuna, em que um dos objetivos desse teste era de verificar as diferentes leituras do PC veiculando o PU no PV. E a partir de uma reanálise dos dados desse trabalho, nós vimos que o verbo namorar, com o sentido de ficar junto, que seria, por exemplo, do subtipo designativo, de acordo com a classificação de Garcia, não se combinou com o passado composto, ou seja, em sentenças como "desde 2007 que a gente namora ou está namorando", nós só tivemos ocorrências dadas pelos participantes com presente simples ou com perifras progressivas, mas não com o passado composto. E esse tipo de resultados nos levou a questionar quais seriam os subtipos de verbos de estado que restringiriam a utilização do PC. Por isso, os nossos objetivos são: objetivo geral, contribuir para o estudo de perfect nas línguas, e objetivo específico de investigar as compatibilidades e incompatibilidades entre o PC e subtipos de verbos de estado propostos por Garcia.
Nós vamos analisar todos os 11 subtipos de verbos de estado propostos por Garcia nesse trabalho. No entanto, nós vamos definir as nossas hipóteses a partir das afirmações e exemplos que nós encontramos na literatura. Portanto, acerca da veiculação do PU associado ao presente no PB, nossa primeira hipótese é de que o PC não se associa com verbos de subtipo designativo, como o verbo ficar, e a segunda hipótese é de que o PC não se associa com verbos do subtipo locativo, como morar. A nossa metodologia consiste na aplicação dos testes de escala Likert, e a partir dos dados obtidos nesses resultados, nós partimos para uma análise estatística através do teste de Kruskal-Wallis, que analisa dados não paramétricos para testar se as amostras possuem o mesmo comportamento. Verifica-se também se há uma correlação significativa, ou seja, um p-valor menor que 0,005 nas variáveis analisadas, e as nossas variáveis desse trabalho são as respostas dos participantes e os verbos de cada subtipo, e, portanto, após isso, tendo uma diferença estatística significante, tendo esse comportamento diferente, partimos para a comparação de pairwise para julgar qual o item que disparou essa diferença e qual item é preferido e preterido. O nosso teste foi um teste offline pelo Google Forms. Nós tivemos um total de 222 voluntários, todos nascidos e residentes no estado do Rio de Janeiro, com idade entre 18 e 50 anos, nível superior incompleto ou completo. O nosso teste possuía sentenças randomizadas com 4 opções de resposta, sendo muito estranho, estranho, um pouco natural ou muito natural, portanto, tendo um grau de aceitabilidade diferente. Os de menor aceitabilidade sendo muito estranho e estranha, partindo para um pouco natural e muito natural com maior aceitabilidade. Nosso teste foi dividido em 3 listas, cada uma dessas listas tinha 11 sentenças alvos e 22 sentenças distratoras. Nessas distratoras, metade das sentenças eram gramaticais e a outra metade era agramatical, e essas sentenças distratoras, elas repetiam nas 3 listas, diferentemente das sentenças alvo, que tinham sentenças alvos diferentes em cada uma das listas, ou seja, nós selecionamos 3 verbos de cada subtipo para colocar em cada uma das listas. Então, a lista 1 do subtipo afetivo era querer, lista 2 era amar, lista 3 era gostar. Um total de respostas tivemos 261, sendo somente 222 válidas, ou seja, 74 respostas em cada lista válidas, porque boa parte dos participantes não estavam dentro do perfil que nós selecionamos e, portanto, nós tivemos que cortar. Aqui nós temos um exemplo do teste, um recorte de uma das listas, e na primeira sentença nós temos uma sentença alvo do subtipo locativo, em que o participante deveria marcar uma das opções abaixo, ou seja, ele deveria decidir se essa sentença é muito estranha, estranha, um pouco natural ou muito natural, e a mesma coisa com a sentença abaixo, que é uma sentença distratora, não é a novidade que Maria vai estudar fora, e o participante deveria fazer o mesmo procedimento com essa sentença e as demais sentenças de todo o teste. A partir dos nossos resultados do teste, nós elaboramos esse gráfico a fim de ilustrar as respostas encontradas dadas pelos participantes para cada subtipo de verbo de estado, e em quase todas as colunas nós podemos ver que a cor verde, ou seja, a opção muito natural, foi a maior, o que quer dizer que, no geral, os participantes marcaram para a combinação de subtipo com o passado composto uma opção muito natural para eles, com exceção do subtipo existencial, que teve como maior número um pouco natural, diferentemente dos outros 10 subtipos de verbos de estado. A partir destes resultados, então, nós partimos para um teste de Kruskal-Wallis, comparamos, então, os 3 itens, os 3 verbos de cada subtipo, de cada um dos 11 subtipos, afetivo, comunicativo, comparativo e aí por diante, para verificar se algum desses itens tinha um comportamento diferente, ou seja, se eram estatisticamente significantes com p-valor menor que 0,005. Nós podemos ver que nessa primeira tabela, alguns subtipos apontaram essa diferença, no entanto, isso não aconteceu com todos os subtipos, como podemos ver na segunda tabela, que o subtipo condicional, delimitativo e partitivo não apresentaram diferença estatisticamente significante, ou seja, os itens não tinham um comportamento diferente do outro, não apontaram um p-valor menor que 0,005. E a partir desses que apontaram essa diferença, ou seja, desses que mostraram uma diferença estatisticamente significante, nós partimos para uma análise, um teste de comparação de pairwise para saber qual desses itens que gerou essa diferença. E a partir desse teste nós vimos que o subtipo afetivo, o verbo com menor aceitabilidade que gerou essa diferença foi o verbo querer, no comunicativo o verbo mencionar, no comparativo o verbo parecer, no designativo o verbo ser, no equativo os verbos ser e significar, no existencial o verbo haver, no locativo o verbo juntar e no possessivo o verbo pertencer. Nós trazemos então para discussão alguns subtipos, como o subtipo existencial,
que teve um maior número de um pouco natural marcados pelos participantes, diferentemente dos outros 10 subtipos. E a partir da análise estatística, nós vimos que o verbo haver ocasionou um comportamento diferente, ou seja, um p-valor menor que 0,005 comparado com os outros dois verbos do mesmo subtipo. E nós trazemos aqui uma discussão do qual seria o motivo dessa rejeição, dessa menor aceitabilidade dos participantes. E o trabalho que nós trazemos aqui para discussão é o de Kalu e de Avelar, em 2000, em que eles dizem que o verbo haver e ter existencial estão em processo de variação e alguns fatores extralinguísticos, como faixa etária, influenciam na preferência do uso entre um e outro. Então, por exemplo, esses autores afirmam que quanto mais jovem falante, maior a frequência do uso ter. E no nosso caso, no nosso teste, nós tivemos a maior parte dos participantes com idade entre 20 e 30 anos, o que poderia ser um motivo para esse maior estranhamento do uso do verbo haver. Além do essencial, nós trazemos outros subtipos para discussão que chamaram nossa atenção nos dados, e antes de discuti-los é importante dizer que na classificação de Garcia alguns subtipos possuíam subdivisões dentro, ou seja, o subtipo afetivo possuía outros subtipos dentro da categoria como um todo, e nós trazemos isso para discussão porque na primeira sentença minha cachorrinha tem querido mais ração, foi que teve menor aceitabilidade, nós nos questionamos se esse verbo querer, que foi o que acusou a diferença estatística no nosso teste, foi menos aceito com essa morfologia de passado composto porque ele faz parte do subtipo volitivo. Então, nós questionamos se o passado composto se combina com esse subtipo ou não, mas também trazemos um outro ponto para discussão, uma outra possível argumentação para esse estranhamento, que é devido à palavra querido ser mais usual no português do Brasil como adjetivo, portanto, podendo trazer um estranhamento nessa sentença para os participantes. O segundo ponto que nós trazemos para a discussão é o subtipo designativo. Com a primeira sentença, Patrícia tem sido professora de escola federal, que foi a que teve um comportamento diferente das outras duas sentenças, e nós nos questionamos se essa menor aceitabilidade nesse subtipo foi devido a essa frase pedir um estado de permanência, ou seja, veicular um estado de permanência e, portanto, não se combinaria com o passado composto, sendo preferido, portanto, usar um presente simples, como Patrícia é professora. E também nos questionamos se um outro motivo poderia ser devido ao verbo não se restringir o uso do PC, ou seja, se há algum traço semântico, algum traço não aspectual semântico dentro desse verbo que restringe o uso com passado composto. Por último, nós discutimos também sobre o tipo locativo, que tem o verbo juntar como causador, gerador da diferença estatística, ou seja, tem um comportamento diferente dos outros dois verbos do mesmo subtipo. E nós nos questionamos se é devido a esse verbo ser o único desse subtipo que faz parte do subtipo conjuntivo. Então, nós nos perguntamos se o passado composto se combinaria com todos os verbos do subtipo conjuntivo ou se é um problema com esse verbo em específico. Então, aqui nós trazemos uma tabelinha com alguns motivos que podem ter ocasionado uma menor aceitabilidade de alguns itens com passado composto, como, por exemplo, subtipo, ou estados permanentes com os subtipos comparativo, designativo, equativo e possessivo, e também se seria um traço semântico intrínseco ao verbo, um traço não aspectual, mas que faz parte de um verbo específico que impediria ou restringiria a utilização do PC com alguns verbos dentro do subtipo. Além disso, colocamos aqui duas observações no afetivo e no existencial sobre o uso. O primeiro com querido, que seria mais usual como adjetivo, podendo causar o estranhamento, e o segundo com existencial, no processo de variação da preferência do ter em detrimento do verbo haver. De todo modo, ainda que alguns itens, alguns verbos que nós vimos tenham apresentado um comportamento diferente e tenham tido uma menor aceitabilidade, nós ainda refutamos as nossas hipóteses acerca da veiculação do P social presente no PB, de que o PC não se associa com verbos de estado do subtipo designativo, porque nós vimos que teve um grande número de aceitabilidade, ou seja, essa hipótese foi refutada, e o mesmo acontece com a segunda hipótese de que o PC não se associa com verbos do subtipo locativo, sendo também uma hipótese refutada, porque nós vimos nos dados que foi aceito. Com passos futuros, nós pretendemos analisar cada verbo especificamente para verificar se há algum traço que restringe a combinação com o passado composto, também analisar cada subtipo de verbo de estado de acordo com a classificação de Garcia para ver se também há uma restrição com o passado composto e investigar acerca da leitura de permanência, mais o passado composto, mais advérbios característicos de PU, para verificar se sentenças, por exemplo, como Patrícia tem sido professora desde 2015, seriam mais aceitas do que sem os advérbios característicos de PU.
Essas são minhas referências. Obrigada.